Boa tarde, galerinha do meu coração. Aqui estou para gravar uma aula para vocês sobre oração subordinada substantiva. Pensaram que eu se ver livre de mim? Nunca. Aqui estou eu. Mas, antes de começarmos a nossa aula, revisar o nosso assunto, nós vamos meditar um pouco na Palavra de Deus. A meditação do dia 10 de março, na terça-feira, falou assim: Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Josué 1,5. Quantas pessoas estudam na sua classe? Na vida, fazemos muitos amigos, mas apenas alguns são nossos best friends. Pesquisas indicam que cada pessoa tem em média 8 amigos. Quais são seus melhores amigos atuais? Conforme você cresce, esse grupo vai mudando. Saem uns, entram outros. Algum amigo já falhou com você? Provavelmente sim. E você também pode ter feito o mesmo com alguém. Até os pais que amam muito seus filhos podem fazer algo que apareça um abandono. O único que nunca nos deixa nem nos abandona é Deus. Se um dia você pensar que as dificuldades na vida são culpa dele, você está errado. Quem mais se importa com você é Ele. Você tem dificuldade física? Deus sabe e se importa. Suas notas não estão tão altas quanto gostaria? Isso também interessa a Deus. Talvez você não tenha os talentos musicais ou esportivos que gostaria de ter. Talvez sua aparência não seja exatamente aquela que desejaria. E talvez você pense, não adianta, a situação não é favorável. Em todas essas situações, Deus não abandona você. No primeiro capítulo do livro de Josué, Deus fez algumas promessas, entre outras coisas. Ele prometeu que nunca nos deixaria. Seu servo, Josué enfrentou muitas batalhas e conduziu os israelitas para a terra prometida. E Deus sempre esteve com ele. Deus também está com você a cada momento de sua vida. Ele nunca abandonou e promete que nunca fará isso. O Senhor sempre cumpre as promessas que faz. Ainda que você não possa estar sempre por perto dos amigos ou da família, procure ser fiel, honrar seus compromissos e agir com os outros como Deus age com você. Estamos em um momento bem delicado de nossas vidas. Hoje, nós deveríamos estar na escola, juntos, nos abraçando, conversando, tendo contato bem de perto. Mas esse mal que acomete toda a sociedade, o mundo, estamos aqui, transmitindo esses conhecimentos pela tecnologia. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte: Deus, Ele nunca falha. Essa situação que estamos passando agora, precisamos ter em mente uma coisa: Deus é Deus. E em toda e qualquer situação, Ele vai continuar sendo Deus. Agora temos que falar com Ele, jogar a Ele os nossos problemas, os nossos medos, os nossos anseios e falar com Ele, porque Ele sempre vai estar perto de nós. Me lembro quando eu me deparei com uma historinha que dizia de um homem que estava passando muita dificuldade na praia e ele andando, caminhando, suas pegadas ficavam. E ele um dia teve um encontro com Deus. Ele falou assim: está vendo aquelas pegadas ali? Pois é, era você passando suas dificuldades. Mas a pessoa via que tinha as pegadas dele e a pegada de outra pessoa. Aquele que estava com você era ele. Mas com o passar da caminhada, ele percebeu que só tinha 2 pegadas. Ele disse: mas Senhor, Tu me abandonaste no pior momento de minha vida, no momento que eu mais precisava de Ti? Então Deus falou com ele: neste momento eu te carreguei no braço. E hoje, Deus está carregando a mim e a você nos seus braços. Vamos orar? Paizinho do céu, muito obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Muito obrigada por ser o Deus maravilhoso que és. Muito obrigada por ser o Deus impossível. Perdoa os nossos pecados, Senhor, porque são muitos, mas necessitamos da Tua misericórdia. Temos de pedir que, nesse momento de tensão que estamos vivendo, que Teu Santo Bom Espírito nos acalente e que Tu nos carregue em Seu colo, para que possamos estar seguros em Tuas mãos. Desde já Te agradecemos por esse conforto, em nome de Jesus. Amém.
Então vamos lá? Oração subordinada substantiva. Vamos aqui então, mais uma vez, conceituar o que é oração subordinada substantiva. Nós já vimos que para ser período composto por subordinação, deverá ter conectivos. E como nós vamos trabalhar a oração subordinada substantiva, nós não iremos entrar nos detalhes das outras. Então, vejamos aqui. Orações subordinadas substantivas são aquelas que desempenham na oração o papel de um substantivo. Vamos analisar as orações a seguir para que possamos perceber isso na prática. Aqui nós temos um exemplo. Todos esperam que você volte. Se desmembrarmos as orações aqui, essa oração em destaque, nós perceberemos que ela está ocupando o lugar do substantivo. Vamos ver aqui. Todos esperam a sua volta. Percebemos aqui que a palavrinha volta é um substantivo. Então, ficou mais fácil nós percebermos que o lugar onde ele está ocupando aqui, essa função aqui é do substantivo. Dessa forma, nós vamos tentar transformar a oração destacada a seguir a oração subordinada substantiva. Como é que nós fazemos isso? Para ser uma oração subordinada substantiva, ele deverá ter alguns conectivos. O conectivo que e o se. Esses são alguns. Depois, vocês verão os outros. Mas aqui nós temos assim, ó, sinto a chegada da noite. Sinto que a noite está chegando. Sinto que a noite chegará. Percebam? Eu aqui transformei essa oração aqui, que apenas aparece o substantivo, para a oração subordinada substantiva, porque mediante isso aqui eu coloquei o quê? E você perceba que a oração ela não sofreu alteração. Tá certo? Ela não sofreu alteração. Então, nós vamos ver a seguir como é que isso vai continuar acontecendo. Vejamos então. A gramática também facilita a nossa vida quando delimita quais elementos que, dentro da sintaxe, podem exercer a função de substantivo. São eles. Nós iremos revisar um pouquinho sobre o sujeito. Tá? Nós já sabemos que existem vários tipos de sujeito. Então, aqui, o sujeito ele vai também fazer parte da oração subordinada substantiva quando ela for transformada. Objeto direto. Quando eu falo em objeto direto, tem que vir à minha mente um verbo. O verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto é aquele verbo que precisa de um complemento. E o complemento dele eu chamo de objeto direto, tá? Onde não aparece em momento uma preposição. Depois nós temos o objeto indireto. Se eu tenho um objeto direto, automaticamente eu tenho um verbo transitivo indireto. É aquele verbo que também necessita de um complemento, só que esse complemento já necessita de uma preposição. Depois nós temos o complemento nominal. O complemento nominal ele vai completar o sentido do nome, acompanhado também de uma preposição, diferente do objeto indireto, que vem acompanhado de um verbo. Depois nós temos aqui o predicativo. O predicativo é a característica, é o adjetivo na análise morfológica. O aposto é a explicação, é o esclarecimento, ele vem acompanhado, ele vem entre vírgulas, ele vem depois de uma vírgula, ele vem entre tracinhos e assim sucessivamente. Lembre-se de que são 6, ou seja, quase o número da perfeição. Agora vale ressaltar algumas dicas para saber identificar a oração subordinada substantiva. A primeira dica é a seguinte. As orações subordinadas substantivas quase sempre serão iniciadas pela conjunção que, ou pelos pronomes interrogativos quem, que, qual, etc. E ainda por verbos acompanhados da partícula si, tá? Já falei para vocês que esses pronomes aqui vocês irão ver posteriormente. Mas nós vamos nos deter simplesmente ao que
e ao se, tá? Vamos ver alguns exemplos? É importante que ele volte. O certo é que todos prestem atenção. Percebi que a aula estava interessante. Insistimos em que vocês estudassem. Perguntei-lhe se estava com saudades. Sabe-se que chegaremos seguro. Bem, então nós já vimos que para nós analisarmos a oração subordinada e substantiva, você vai precisar relembrar o que é sujeito, o que é objeto direto, o que é objeto indireto, o que é complemento nominal, o que é predicativo e o que é aposto. A primeira dica eu já dei a vocês. Agora analisem aqui a segunda dica, tá? Se já sabemos quais são os elementos que exercem a função substantiva, podemos concluir que as orações subordinadas substantivas serão classificadas em subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. O que nós precisamos perceber em cada uma dessas? A subjetiva, ela vai trabalhar o sujeito. A objetiva direta, nós vamos trabalhar o objeto direto, mas para trabalharmos o objeto direto, eu preciso conhecer o verbo transitivo direto. Da mesma forma, a objetiva indireta, onde terei que trabalhar, relembrar o verbo transitivo direto, acompanhado de objeto indireto. Temos aqui a completiva nominal, que vai exercer a função do complemento nominal, a predicativa, do predicativo, e a positiva, o aposto. Quando você for classificar as orações subordinadas substantivas, encontre primeiramente o sujeito da oração principal. A partir daí, é só prosseguir pela questão da eliminação. Vamos lá? Vejamos. Vamos estudar detalhadamente cada uma. Olha aqui, vamos trabalhar a subjetiva. A subjetiva, elas são as mais detalhadas e complexas. Por isso, vai necessitar de você uma atenção muito especial. O primeiro passo é saber se elas exercem a função de sujeito do verbo da oração principal. Isso indica que ao olhar para a oração principal, você não vai encontrar o sujeito. Exemplo, é estranho que os alunos não compreendam. Analisem comigo aqui. Eu sempre vou dividir a oração subordinada substantiva em duas partes. A primeira parte é a oração principal e a segunda parte é a oração subordinada substantiva. Então, se nós iremos separar algumas delas no conectivo que, tá? Separarei aqui. Então, eu sempre vou ter como base a oração principal. Analise essa oração principal aqui, ó. É estranho. Tem sujeito nessa oração? Não tem sujeito. Então, se não tem sujeito na oração principal, eu vou dizer que ela é o quê? Subjetiva. Vamos ver aqui essa dica que tem aqui para nós. Então, meu amigo, se você não conseguir visualizar o sujeito na oração principal, já fique com o pé atrás, pois ele provavelmente estará na oração subordinada. Para ter certeza, substitua a oração subordinada pelo vocábulo isso. Assim teremos, é estranho isso. Melhorando a oração, isso é estranho. Conseguiu perceber que isso virou sujeito? Então, a oração que os alunos não compreendem é classificada por oração subordinada subjetiva. Então, relembrando aqui, a oração subordinada subjetiva ela não terá sujeito na oração principal. E assim vai começar com esses termos: consta, é necessário, é preciso, convém, é fundamental. Termos que não dá para você perceber o sujeito na oração principal. Esse sujeito só vai aparecer onde? Na oração subordinada. Como aqui é o caso, ó. Onde apareceu o sujeito? Aqui, ó, aqui os alunos. Então, essa parte está grifada, vocês vão me dizer, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ok? Vamos então para a próxima oração. Vamos então para a oração subordinada
subordinada, substantiva, objetiva direta. Bem, como já falei para vocês, ela vai exercer o papel do objeto direto, do verbo da oração principal. Então, o que vai acontecer? Esse objeto direto vai estar na oração subordinada substantiva. E na oração principal, você vai ter um verbo transitivo direto. Vejamos esse exemplo. O professor disse que aprenderemos bastante. Onde é que eu separo essa oração? Separo aqui, ó. Separo aqui, ó. Antes do que? Antes do que eu vou separar. O que eu tenho antes do que? Eu tenho um verbo. O verbo dizer. Tá? Então eu digo, o professor disse. Disse o quê? E aprenderemos bastante. Essa oração aqui que aprenderemos bastante é oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Por quê? O objeto direto está aqui, ó. E na oração principal eu tenho um verbo transitivo direto. Vamos ver aqui a substantiva, objetiva indireta. Ela vai exercer o papel de objeto indireto. Esse objeto indireto, ele vai aparecer na segunda oração. Na oração subordinada substantiva. Só que antes, eu vou ter que aparecer na oração principal o verbo transitivo indireto. Todo verbo transitivo indireto vai me exigir uma preposição. Neste caso aqui, eu não separo a oração antes do que. Eu vou separar antes aqui, ó, da preposição. Então, eu tenho, antes da preposição, eu vou analisar o que eu tenho. Eu tenho que ter um verbo transitivo indireto. Vamos relembrar? Faça aquele joguinho. Lembre-se de que amanhã é feriado. Perceberam aqui? Eu tenho um verbo transitivo indireto, uma preposição que me diz que aqui é o objeto indireto. Então, novamente, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Agora, vamos analisar a completiva nominal. A completiva nominal, ela vai exercer a função do complemento nominal, do termo da oração principal. Agora, atenção aqui, ó. Ela não irá completar o sentido de um verbo. Ele vai completar o sentido do nome. Esse nome vai ser o adjetivo, o substantivo ou o advérbio. O que acontece aqui? Observe esse exemplo. Tinha certeza de que alguém o perseguia. Novamente, relembrando, eu vou separar antes do que ou antes do de? Antes do de. Porque a preposição, essa preposição aqui, ó, já faz parte do complemento nominal. Como vocês sabem, o complemento nominal, ele completa o sentido de um nome e vem acompanhado de uma preposição. Então, eu tenho aqui, tinha certeza, antes do de, o que é que eu tenho à frente? Eu tenho um nome ou tenho um verbo? Eu tenho um nome. Certeza é um nome. Então, neste caso aqui, eu vou dizer que de que alguém perseguia, eu chamo de oração subordinada, substantiva ou completiva nominal. Por que ela é completiva nominal? Porque ela tem um nome aqui. Observe, eu tenho duas orações que têm preposição. É a objetiva indireta e a completiva nominal. Então, preste atenção, qual a diferença das duas? A objetiva indireta, antes da preposição, terei um verbo transitivo direto. A completiva nominal, antes da preposição, eu terei o quê? Um nome, tá? Essa é a diferença. Prestem bastante atenção para não se confundirem. Depois eu tenho a predicativa. A predicativa vai assumir o papel do predicativo. Então eu tenho aqui um exemplo, ó. A verdade era que todos souberam o conteúdo. Eu gostaria de dar uma paradinha aqui nessa predicativa. Analisem. Todas as vezes que aparecer uma oração subordinada predicativa, na oração principal sempre vai vir um verbo de ligação. E esse verbo de ligação não vai ser o verbo permanecer, não vai ser o ficar, não vai ser o continuar.
vai ser simplesmente o verbo ser, tá? Vai ser o verbo ser. Então, aqui nós temos o verbo ser na conjugação. Quando você conjuga, você percebe que aqui, ó, o era vem do verbo ser. Faça a substituição da oração subpredicativa pelo vocábulo isso. Você perceberá com mais facilidade. A verdade era isso. Essa é uma dica também, para você perceber que eu tenho aqui uma oração subordinada predicativa. Mas a dica que eu gostaria que vocês percebessem realmente é essa, ó. Sempre na oração principal, eu separo antes do que eu terei um verbo de ligação, e esse verbo vai ser o verbo ser. Temos outras duas dicas. Como eu já tinha dito a vocês, é o verbo ser. O sujeito é a verdade e está sendo qualificado pelo predicativo, representado pelo vocábulo isso. Depois nós temos a apositiva. Como eu já disse a vocês, a positiva me lembra aposto. Aposto é explicação. Aposto é esclarecimento. Então eu tenho aqui. Essa é a mais fácil de todas pelo seguinte motivo. Olha o primeiro motivo aqui. Como eu já disse antes, expressão e explicação sobre algo citado na oração principal. E vem depois de 2 pontos. E raramente vem entre vírgulas. Raramente. Então sempre vai vir depois de 2 pontos. Agora, cuidado. Cuidado ao analisar essa oração, porque ela tem que vir um aposto logo em seguida. Olha aqui um exemplo. A verdade é só uma e seremos aprovados. Separa dessa oração antes do que? Antes do que, eu tenho 2 pontinhos aqui. Ó. Vem uma explicação? Vem. A verdade é só uma. Qual é a verdade? E seremos aprovados. Não é beleza? Todos seremos aprovados, né? Amém. Depois nós temos a outra. Tínhamos um plano, que a festa foi surpresa. Né? Então, eu tenho aqui 2 pontinhos. Aqui eu tenho o que? O conectivo, tá? 2 pontinhos. Ele está me explicando que queria que a festa fosse surpresa, mas não foi, mas tudo bem. Então, essa eu chamo de apositiva. Tá certo? Então, aqui nós temos oração subordinada substantiva. Então, galerinha do meu coração, lembro que na sala de aula eu dei para vocês um gráfico. Um gráfico colocando as orações subordinadas, oração principal, que deveria ter, e na oração subordinada substantiva, o que também deveria ter. Então, preste atenção. Acompanhe o meu gráfico, depois da minha explicação, e vejam. Estejam sempre atentos a esta dica que eu dei, as dicas que eu dei no meu gráfico e as dicas que eu dei aqui, que você será bem sucedido e que na nossa provinha todos tirarão 10. E para vocês verificarem o assunto, fazer as atividades, na nossa gramática, vá no índice e procure oração subordinada substantiva. E refaçam as atividades e me procurem no WhatsApp para tirarmos as dúvidas, caso vocês tenham, que com certeza vocês não terão. Beijinhos de 5.